Olá, prezados e amados irmãos, ouvintes e internautas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Também desejo-lhes que o amparo de Deus esteja com todos, que a bênção, a graça e a proteção da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão esteja na sua companhia. Prezados irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos, quero refletir com os irmãos na importância que nós temos na obra de Deus aqui na face da terra. Irmãos, não sei se os irmãos já pararam para refletir, para analisar. Nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos da graça, da bênção, do amparo de Deus, nosso Pai. No nosso caso de apostólicos, nós precisamos da bênção, da graça, da proteção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da ajuda deles, para vencermos as lutas, vencermos as dificuldades, vencermos as enfermidades, para termos um preparo moral e espiritual, para sermos dignos e merecedores de um dia herdarmos o reino dos céus. Irmãos, mas será que já paramos para refletir e para analisar que nós também temos um valor muito grande para Deus e que Deus, ele também precisa de nós? Ele precisa da criatura aqui na face da terra? Então observe, irmãos, que Deus, para cumprir os seus planos aqui na face da terra, ele sempre dependeu da criatura humana. E isso, irmãos, desde o passado. Observe que Deus, ele sempre precisou de profetas, por exemplo, para enviar o seu filho a esta terra, ele precisou da mãe Virgem Maria, não é isso? Jesus, para divulgar, para anunciar o seu evangelho, ele precisou dos apóstolos. Ele foi à procura, em busca dos santos apóstolos, para que eles o auxiliassem, o ajudassem na divulgação do seu evangelho. E ainda hoje, irmãos, nos nossos dias, com muito mais evidência, nós notamos isso, porque Deus, para restaurar esta igreja apostólica, para dar às criaturas uma nova oportunidade de salvação, mais uma vez ele precisou do ser humano, ele precisou da criatura humana. No caso, ele precisou da Santa Avó Rosa, ele precisou do bispo e da missionária para reunir o povo, ele precisou do Santo Irmão Aldo. Então observe que Deus, ele precisa de nós, e muito, porque hoje, irmãos, mais do que nunca, a obra de Deus está entregue em nossas mãos, e nós não podemos falhar quanto a esse assunto, porque os irmãos já imaginaram se lá no passado a Virgem Maria falhasse na missão que Deus a confiou? Ou se Jesus falhasse? É claro que Jesus, muito embora ele viveu como homem aqui na face da terra, mas ele foi gerado através de obra do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Irmãos, mas ele viveu como homem, ele foi tentado, ele passou pelas tribulações, pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. Já imaginaram se os santos apóstolos falhassem na missão que Jesus confiou a eles? A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os dois da direção, o bispo e a missionária. Então observe, irmãos, que Deus, ele confiou a eles uma missão e eles cumpriram com classe, cumpriram com perfeição aquilo que Deus confiou a cada um deles. E hoje, irmãos, nós temos então esta missão de agarrarmos a nossa fé e cumprirmos com o nosso dever de apostólico. Porque, irmãos, sem nenhuma sombra de dúvida, Deus, o nosso Pai, ele também confiou a cada um de nós uma missão muito importante,
de darmos continuidade à obra redentora e salvadora, que é esta Santa Igreja Apostólica. Então, irmãos, sem exceção, cada um de nós temos a nossa parcela de responsabilidade na realização da obra desta Santa Igreja Apostólica. Às vezes, muito pode pensar consigo, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu não presto nenhum trabalho para a igreja. Irmãos, nós temos o nosso dever de cumprirmos com a doutrina e a disciplina apostólica, sendo bom exemplo, dando bom testemunho, tendo uma boa conduta, para que desta forma, através de nós, através do nosso bom exemplo, da nossa boa conduta, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles possam então convencer ainda muitas e muitas criaturas que vivem neste mundo, que são criaturas boas, criaturas humildes, de bom senso, que desejam realmente conhecer a vontade de Deus, que almejam o reino dos céus. Então nós temos esta missão de sermos instrumentos nas mãos de Deus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que eles possam então alcançar estas vidas. E, irmãos, o plano de Deus só será completo se cada um de nós fizermos então a nossa parte. Então vamos trabalhar, vamos lutar, irmãos, sem olhar as falhas dos outros. Nós não devemos estar olhando as falhas dos outros, daqueles que nos rodeiam, mas precisamos fazer a nossa parte com muita perfeição, para que a Santa Vó Rosa, para que o Santo Irmão Aldo, eles possam então, através de nós, realizar esta grandiosa obra de salvação que é esta Santa Igreja Apostólica. Então, prezados irmãos, eu deixo aí este assunto, esta pequena reflexão, e que todos guardem consigo e procurem então fazer a sua parte, para que a sua pessoa possa então ser útil ao reino dos céus, útil a Deus e útil à salvação de almas para o Criador. Guardem consigo, e que a Santa Vó Rosa e que o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos os nossos irmãos, lhes ajudando a bem cumprirem a sua missão aqui na face da terra, e desta forma um dia ganharem então a sua recompensa, o seu galardão, que é o lugar reservado na glória do nosso Deus. Fique com Deus, fique na paz e até uma próxima oportunidade.